Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou listar 10 músicas amadas que eu detesto. Ok, detesto é uma palavra muito forte. Eu não detesto todas as músicas que eu selecionei pra esse vídeo, mas eu de fato não gosto ou não vejo graça nessas 10 músicas que, ao meu ver, são amadas pela grande maioria dos fãs desses artistas. E nesse sentido, como eu gosto de falar com propriedade, todas as músicas presentes nesse top 10 são de artistas que eu consumo. Então, sabendo disso, vamos começar. Eu sei que às vezes o algoritmo cria uma ideia na nossa cabeça que não necessariamente é a realidade. E eu admito que talvez seja esse o caso aqui, porque julgando pelo Twitter, eu vejo muitos fãs da Britney divulgando e enaltecendo Hold Me Closer, o que pra mim é um grande surto coletivo, porque essa música não é boa. Assim, gente, eu gosto da Britney e também queria músicas novas, mas isso aqui tá longe de ser o melhor que ela poderia nos oferecer. Pra mim, esse remix não tem a alma da música original do Elton John e, tipo, se me disserem que a parte da Britney foi feita por inteligência artificial, eu acredito, porque tá tudo muito sintético. Eu entendo e respeito o fato dela não querer estar mais na indústria, mas pensar que Hold Me Closer possivelmente será o seu último trabalho é muito triste. E definitivamente não era esse o comeback que eu queria. O retorno do Rouge foi sem dúvidas muito emocionante, mas não dá pra negar que foi também uma bagunça. O que era pra ser apenas um show de comemoração virou 4, que depois virou turnê pelo Brasil, e em certo ponto o grupo parecia ter voltado pra ficar. Nesse período algumas músicas foram lançadas, como Dona da Minha Vida, que trouxe uma abordagem mais madura e atual, mas já outras músicas foram num caminho totalmente inverso. E nesse sentido, quando Solo Tu foi anunciada como single, eu fiquei bem decepcionado, porque além de parecer com uma trilha sonora de uma novela mexicana, era extremamente genérica. Não necessita palavras, não necessita palavras. Obviamente lançar Solo Tu como single pra mim foi um erro, até porque o álbum novo tinha músicas muito mais interessantes, como Te Ligo Depois, mas o erro maior foi seguir apostando numa tendência que já estava muito saturada, porque o reggaeton meio que só funcionou com Bailando por causa do contexto daquele momento. Mas enfim, como era de se esperar, Solo Tu não aconteceu e ainda selou o fim dessa nova fase do grupo, que se separou poucos dias depois do fracasso do single. Colocar essa música na lista não foi tão simples, porque apesar de eu realmente não gostar de Going to Hell, o motivo é um pouco mais complexo. Eu acompanhei a primeira era do The Pretty Reckless praticamente desde o começo e, tipo, o Light Me Up é um dos 10 álbuns que eu mais ouvi na vida. Sério, eu amei demais aquele primeiro trabalho da banda e isso me deixou muito empolgado pra conferir o que iria vir em seguida. Mas quando Going to Hell foi lançada como o primeiro single do segundo álbum, eu senti que a banda tava entrando num caminho que não era pra mim. Eu já me considerava ateu nessa época, então os elementos satânicos de Going to Hell não me incomodaram tanto assim. Mas com o lançamento dos singles seguintes, ficou claro que o objetivo dessa nova fase realmente era chocar, e eu não estava nem um pouco interessado nisso. Agora, pode ser que talvez toda essa era do The Pretty Reckless foi uma grande sátira e eu simplesmente não consegui entender isso na época. Mas a impressão que eu tive lá atrás era que a banda estava querendo ser levada a sério e fez tudo aquilo para criar uma nova imagem para Taylor Munsey. Definitivamente não dá para dizer que foi um erro, já que a banda cresceu muito nesse período, mas infelizmente eu não consegui ficar para acompanhar. Swish, swish, bish. Another one in the basket. E aqui tivemos a Katy Perry competindo com a Taylor Swift para ver quem iria fazer a pior música sobre rivalidade feminina. Sim, Swish Swish é sobre a treta entre as duas cantoras e assim, na minha opinião, Bad Blood também é uma música ruim, mas a Taylor meio que conseguiu disfarçar a baixa qualidade da composição com muita pirotecnia, coisa que pra mim a Katy não conseguiu fazer. Eu não
nunca tomei partido nessa treta, porque eu gosto das duas, mas sendo honesto, eu prefiro a Kate. Então, teoricamente, não seria difícil ficar do lado dela. Mas eu realmente detesto Swish Swish e pra mim essa é uma das piores músicas que ela já fez. Agora, eu sei que muita gente gosta por causa da melodia e tals, mas eu não consigo superar a letra, que é simplesmente horrível. Mas enfim, que bom que elas se entenderam e que tudo isso ficou no passado. Nickelback certamente não é a banda mais amada do mundo. Eu já vi ela sendo criticada pelos mais diversos motivos e muitas vezes injustamente. E talvez hoje eu esteja sendo injusto ao colocar Rockstar aqui, já que essa é uma música que até quem não vai com a cara da banda parece gostar. O que é sim um pouco interessante, mas não muda em nada o fato de que eu detesto Rockstar. Hey, hey, I wanna be a rockstar. Hey, hey, I wanna be a rockstar. Eu não me considero fã do Nickelback, mas eu consumo a banda o suficiente pra entender o seu estilo. Algumas músicas me agradam, outras não. Definitivamente tem músicas que não são pra mim, mas eu diria que Rockstar tá numa categoria própria. Eu não sei explicar porquê, mas eu tenho uma aversão a essa música que só piora a cada ano que passa. Mas enfim, aparentemente eu sou a única pessoa que não suporta Rockstar. Já faz uns 3 anos que essa música é o meu despertador e eu a coloquei nessa função porque ouvi-la inteira é um pesadelo que me motiva a acordar. Obviamente eu tô exagerando, mas sério, eu de verdade tentei gostar de Applause e me convencer de que a música funciona, mas apesar de ter sido o maior sucesso do art pop, esse é pra mim um dos piores singles da carreira da Lady Gaga. Applause, applause, applause. I live for the applause, applause, live for the applause, applause, live for the way that you cheer and scream for me. The applause. Mas eu posso dizer que um dos motivos pelo qual essa música não me agrada é porque eu sinto que ela não aconteceu de forma orgânica. Tipo, eu lembro que houve uma pressão muito grande em cima dos fãs pra fazer essa música acontecer e eu sinto que o sucesso que ela teve foi forçado. Mas enfim, pra mim Applause é o art pop no seu pior, o que é uma pena, porque acabou reduzindo o potencial do álbum que tinha músicas incríveis. Nostalgia é muito bom, né, gente? Pelo menos eu costumava pensar isso, mas eu confesso que nos últimos anos esse saudosismo constante me encheu o saco. E nesse sentido, nenhuma outra música representa melhor o quão contraprodutivo esse apreço pelo passado pode ser do que Bite Me da Avril Lavigne. Sério, ver a Avril sair de um trabalho tão maduro como foi o Head Above Water pra tentar ser adolescente de novo foi muito frustrante. Agora, apesar de eu achar sonoramente irritante, Bite Me por si só é inofensiva, mas quando somada com o álbum Love Sucks, temos a nostalgia na sua forma mais vazia. Enfim, eu assumo que talvez eu esteja sendo duro demais com algo que não foi feito pra ser levado tão a sério, mas essa era como um todo realmente não me agrada. Toda vez que eu escuto essa música, eu só consigo lembrar daquele meme. How do you do, fellow kids? E não, eu não tô chamando a Madonna de velha, mas Bitch, a Madonna é a representação perfeita do medo da artista de envelhecer. O que, nesse caso, é no mínimo muito constrangedor. E só pra deixar uma coisa clara, eu gosto da Madonna. Eu acho ela uma artista incrível que, sem dúvidas, revolucionou o mundo da música e que merece muito o título de rainha do pop. Dito isso, pra mim, Bitch a Madonna é uma das piores músicas que ela já fez. Assim, eu de verdade entendo a necessidade da Madonna de sempre querer estar na conversa, mas pra mim, essa foi a pior forma que ela encontrou pra ser o assunto. Dad, look at me. Think back and talk to me. Did I grow up according to plan?
Pois é, gente, hoje eu acordei e escolhi violência. Originalmente eu ia colocar Thank You, que é uma música que eu nunca gostei, mas que por algum motivo muitos fãs da banda amam. Mas ao invés disso eu decidi colocar essa, que apenas é a música mais importante da carreira do Simple Plan, simplesmente porque eu não suporto mais ouvi-la. Só pra contextualizar, eu amava Perfect e por muitos anos essa música esteve entre as minhas 5 favoritas da banda. Mas justamente por essa ser a maior música do Simple Plan, o fato dela sempre ser usada como ato de encerramento nos shows a tornou muito enjoativa. E nesse sentido eu decidi fazer esse vídeo depois de ir na Wannabe Tour porque eu achei que Perfect merecia uma segunda chance. Mas ouvir a música ao vivo pessoalmente pela terceira vez só confirmou que pra mim ela não passa mais emoção e que o meu ranço por ela é muito real. You see me heavy work. You see me do me dirt. So me better work. E aqui está a música que me deu a ideia para esse vídeo. Ideia essa que eu tive enquanto eu assistia ao Super Bowl da Rihanna ano passado, onde essa música obviamente estava presente. E eu digo obviamente porque não havia dúvidas de que Work estaria na setlist, já que esse é um dos maiores sucessos recentes da cantora. Mas assim, eu de verdade não consigo entender o apelo dessa música. Eu sei que a Rihanna tem toda uma vibe relaxada, de não ligar pra nada e tals, mas essa música apenas soa preguiçosa. Hoje é muito comum fazer músicas pra viralizar nas redes sociais, mas eu diria que Work talvez tenha sido a precursora dessa nova realidade. Mas assim, a falta de conteúdo da música pra mim é o de menos, porque o meu problema mesmo é com a melodia. Sem brincadeira, toda vez que eu escuto aquele refrão eu sinto que eu tô ouvindo alguém cantando enquanto tá tendo um derrame, o que me dá muita agonia. Mas enfim, Work claramente não foi feita pra mim e tá tudo bem, mas a minha versão por ela faz dela a música amada que eu mais detesto. E é isso, gente. Com esse vídeo eu provavelmente me indispus com vários grupos de fãs, mas tudo que eu fiz aqui foi compartilhar algumas opiniões pessoais. Opiniões essas que você não precisa concordar. Até porque o que eu acho ou deixo de achar não vai mudar em nada o fato de que essas músicas vão continuar sendo amadas pela maioria das pessoas. Então, tendo em mente que eu só fiz esse top 10 para reclamar um pouco, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.